Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido irmão, minha querida irmã, sexta-feira da 7ª semana do tempo da Páscoa, semana de oração pela unidade dos cristãos, semana de preparação para a solenidade de Pentecostes. Ao longo desta semana, nós rezamos, refletimos acerca do tema a perseverança, à luz dos escritos de São João Maria Batista Vianney. Hoje quero concluir falando da frequência que precisamos ter à Santa Eucaristia, ao sacramento da reconciliação, como remédios eficazes, como fontes eficazes e necessárias para perseverarmos na vida em Deus. São João Maria Vianney nos aponta exatamente esses pontos: oração, renúncia das más companhias, participação na Santa Eucaristia e no sacramento da reconciliação como remédios, como caminhos eficazes para vivermos na graça de Deus. A vida de São João Maria Vianney foi toda ela orientada para Deus. Era um homem de um profundo amor pela Eucaristia, de um profundo amor pela salvação das almas. Se preocupava, viveu todo o seu ministério, toda a sua vida como sacerdote, procurando salvar as almas. Diz a história que ele, ainda criança, quando lhe perguntaram se ele seria sacerdote, ele dizia que gostaria de ser, sim, para salvar muitas almas, para levar muitas almas para Deus. E todo o seu ministério, todo o seu esforço, toda a sua vida e missão foi exatamente para isso, para levar as almas para Deus, para converter as almas, para fazer com que todos os seus se voltassem para Deus. Na verdade, quando nós lemos os escritos do Santo Cura d'Ars, nós percebemos uma maturidade espiritual muito grande, uma profundidade, um desejo muito grande de ser de Deus. E isso também nos contagia, nos contamina no bom sentido da expressão. Isso também vai entrando em nós, o desejo de sermos santos, o desejo de sermos retos, o desejo de sermos de Deus. São João Maria Vianney tinha um profundo amor, como já disse, a Jesus presente na Eucaristia. Por isso ficava horas e horas ajoelhado diante de Jesus lá no sacrário, rezando, suplicando. E diz a história que às vezes ele regava a sua igreja de lágrimas, pedindo duas coisas a Deus: pedindo ao bom Deus a sua própria conversão e a conversão de sua paróquia. Dizia ele que estava disposto a sofrer tudo durante 100 anos, contanto que ele se convertesse e visse a sua paróquia convertida. Ao final de 42 anos de ministério pastoral em Ars, pouco mais de 70 anos de vida, São João Maria Vianney, tendo cumprido a sua missão, no dia 4 de agosto, partiu para viver para sempre no céu. Partiu com odor e fama de santidade, como um homem que viveu neste mundo. Perseverou em Deus, lutou até o fim, mortificou-se, viveu uma vida toda ela para Deus. Que Ele interceda por nós. Dito isso, quero tomar o Santo Evangelho, um texto belíssimo, Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo João, capítulo 21, versículos de 15 a 19. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que a estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão,
filho de João, tu me amas? Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: segue. Meu irmão, minha irmã, estamos diante de um diálogo profundo de Jesus com o apóstolo Pedro. Jesus que se manifesta aos discípulos e dialoga com Pedro, aquele que o negou, aquele que por 3 vezes disse: não sei, não conheço, não faço parte do grupo deste homem. Pedro, tão parecido comigo, contigo, Pedro, tão parecido conosco, mas que recebeu de Deus, recebeu de nosso Senhor uma outra oportunidade, uma nova oportunidade. E aqui podemos nos lembrar de Judas. Qual é a diferença entre a traição de Judas e a traição de Pedro? A fraqueza de Judas e a fraqueza de Pedro. Judas não acreditou no Senhor. Judas desconfiou do Senhor. Judas se desesperou. Pedro não. Pedro, mesmo tendo caído, mesmo tendo fracassado, mesmo tendo pecado, acreditou no Senhor, confiou no Senhor e recebeu dele uma nova oportunidade. Recebeu dele a missão de cuidar do colégio apostólico e recebeu dele as chaves do céu. E nesse diálogo é tão forte quando Jesus pergunta: tu me amas mais do que a estes? Esta pergunta hoje ela se renova para mim, sacerdote, para você, meu irmão, minha irmã. Padre Edson, você me ama? Maria, Pedro, Tiago, João, José, você me ama? A resposta de Pedro é muito bela pela terceira vez. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus, quando escuta isso, e nós quando escutamos, o que passa no nosso coração? Pedro como que dizendo: apesar da minha fraqueza, apesar da minha pequenez, apesar do meu pecado, apesar da minha miséria, apesar de ter te traído, Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. E como é que Pedro vai demonstrar o seu amor? Dando a vida, ofertando a vida por nosso Senhor, indo até as últimas consequências por amor a Ele. Depois de Jesus ter dito de que morte Pedro haveria de glorificá-lo, ele dá uma ordem: segue-me. E é esta ordem também que nos é dada hoje: segue-me. Meu irmão, minha irmã, nesta sexta-feira da 7ª semana da Páscoa, o convite de Jesus é um: segue-me. E a pergunta de Jesus é uma: tu me amas mais do que a estes? Que Ele nos ajude a responder com sinceridade e a nos decidirmos de verdade por vivermos uma vida que seja totalmente para o Senhor.